Olá, eu sou o Flávio Matos, candidato a vereador pelo Partido Novo, 30.000, 30 mil. Hoje é o dia do professor, então parabéns a esse grande e guerreiro profissional brasileiro aí, a quem eu devo muito, tá? E hoje vou conversar sobre a situação da educação brasileira, né? Conversar aí o que eu acho sobre isso. Eu, a minha formação escolar, eu sou técnico em informática industrial, formado pelo antigo Colégio Técnico Universitário da UFJF, quando era aqui ainda no campus universitário. Antes disso, estudei no Colégio Estela Matutina, no ginásio, e antes disso eu morei em São Paulo, e lá que eu fiz o ensino fundamental, tá? E naquela época eu achava interessante, quando pequeno, que a gente tinha aí o ensino aí de OSPB, né, que é a Organização Social e Política Brasileira. A gente tinha aí OMC, Educação Moral e Cívica. Eu lembro que a gente parava, né, para levantar a bandeira, tinha hasteamento, hino, todo mundo sabia o hino de cor, tinha algumas dessas coisas. Até a oitava série, né, eu estudei em escolas particulares, né, e no caso, a minha formação, eu sou católico e o Estela Matutina é uma escola católica. Então eu tinha ensino religioso. E depois eu fui para o CTU, que é uma escola pública federal, e com um ensino ótimo também. E eu não cheguei a fazer faculdade, foi uma escola tão boa que até hoje eu trabalho com informática, trabalhei com isso, me deu uma base tão boa para a minha vida que quando eu saí do CTU, era época de DOS ainda. E de lá eu aprendi sozinho a mexer com Windows, com rede, internet, celular, câmera de segurança, infraestrutura, programação, site, o que fosse. Dada a grande estrutura que foi me dada no ensino lá do CTU. Tá? E isso até no ensino ali, numa estrutura que era dentro, que era um colégio universitário dentro de uma universidade. Né? E foi uma experiência muito boa para a minha vida essa época. E hoje eu tenho dois meninos que estudam em escola particular no Estela. E tenho três sobrinhos que estudam na rede pública, os pequenininhos na municipal e os maiorzinhos já na estadual. E hoje, o que eu vejo? O professor hoje ele tem, como qualquer profissão, ele tem uma liberdade de ensino, né, e uma certa liberdade, né, ou limitação de expressão, igual um advogado tem, outras pessoas têm, determinada de acordo com a sua profissão. Né? Porém, eu vejo que a profissão do professor, eu acho que da minha época, então eu terminei o estudo, eu formei, né, tirei o segundo grau e o técnico em 93, né, final de 93, e eu acho que de lá para cá eu vejo a coisa sendo degradada. Na época eu via o ensino do Estela com o do CTU, apesar de ser uma escola técnica, muito equiparado, eu achava até mais forte. Eu lembro que eu fiz cursinho para entrar no CTU, vestibular, tudo, era muito puxado. Informática era o curso mais puxado que tinha. E hoje eu fico comparando o meu filho com o meu sobrinho, que eles têm a mesma idade, e um na escola particular e outra na pública, eu fico comparando, está uma disparidade
muito grande. Eu acho que de conteúdo, de coisa, tem vezes que eu vejo, dependendo da matéria, às vezes eu vejo um aluno da rede particular, às vezes quase que um ano adiantado para um aluno da rede pública. E eu vejo um sofrimento grande do professor, tanto na rede pública quanto na particular. Na particular, o que eu vejo o sofrimento do professor? Na minha época, eu pegava, se eu fizesse bagunça lá na escola, eu pegava castigo, eu pegava suspensão, nota vermelha, tudo, e se eu desse mole lá, tinha repetência, né? A gente tinha que respeitar o professor dentro de sala de aula. Na rede pública, tomava-se pau, né? E hoje eu vejo que a gente tem um esquema aí de progressão continuada, se eu não me engano, que é praticamente o aluno entra lá dentro da escola pública e passou, e eu vejo o professor sofrer com a falta de respeito do aluno dentro de sala de aula e muitas vezes dos pais também, que eu acho um absurdo, né? Eu lembro que se eu fizesse uma bagunça, chegasse dentro de casa, que tivesse um problema, que eu fosse chamado, meus pais dentro de uma escola, seja ela pública ou particular, na época, para chamar minha atenção, era uma vergonha, minha orelha era puxada dentro de casa, o pau cantava para o meu lado. E para mim é o correto. Eu tento passar isso para meus filhos também e puxar a orelha. Eu tento, quando tem reuniões na escola, eu aviso, olha, meu filho pode cobrar mesmo, não alivia não, e vamos junto, e quando tem reunião, pode cobrar, puxar, e se ele fizer falta de educação aqui, destratar algum professor, alguma coisa, pode me avisar, porque isso não é um comportamento normal para o meu modo de viver, tá? Eu acho que a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é o meu filho. E eu cedo ele para um professor durante meio período da vida dele, do dia dele. Então eu estou dando um cheque em branco para um professor. Então o que acontece? Se eu não confiar num professor, eu posso desistir, né? E é uma coisa muito de confiança mesmo. Lógico que às vezes tem gente que você não gosta da escola, você não gosta de uma outra. E a gente tem que confiar na escola, tá? Eu tive muito problema com eles pequenininhos com creche e tal, que é uma coisa mais complicada, que é creche. O maior que eu tenho que estar com 11 anos, eu tive que trocar de creche, de outra. Tá? Já o pequenininho eu optei a não colocar em creche, eu ficar com ele dentro de casa. Mas, no geral, quando pega ali do primeiro ano, que é onde que é obrigatório você colocar, alfabetizar, tal, tudo direitinho, e o que eu vejo hoje, o professor está muito desvalorizado. Eu não sei o que aconteceu nesse país, de quando eu formei para cá, que parece que o país largou a educação para lá, largou o professor para lá, largou a moral, largou o bom costume para lá, tá? E na época que eu estava dentro do CTU, tinha vez que a gente tinha contato com estudantes universitários, obviamente. Eu estava lá de 15 a 17, 18 anos, tendo contato com estudantes universitários lá, às vezes, lá, né? Porque o CTU era lá em cima no campus, naquela época. Depois que eu saí, que ele migrou para o IFET Sudeste. E eu lembro, cara, que a gente tinha orgulho de fazer parte de uma universidade federal, tá? E mesmo em época, eu peguei a época do Collor, onde a gente teve greves assim de 60 dias, 90 dias de quase perder um ano letivo, tudo. Comia bandejão no RU, e a gente lutando por aquilo dali, mas a gente tinha orgulho. A gente tinha orgulho dos nossos professores, da nossa universidade, do nosso ensino, do país. Eu lembro que naquela época teve aquela história do Fora Collor, eu com 15 anos ia para a rua, lá 15 ou 16 anos, de cara pintada lá na Getúlio Vargas, de passeata, já moleque. A gente tinha um orgulho, tinha uma coisa assim naquela bandeira, naquilo dali. O orgulho era diferente.
o orgulho era do verde e amarelo. E os professores tinham isso também, um orgulho pela universidade, de fazê-la dar certo, de fazer o país dar certo. Eu sentia muito isso. Hoje, eu sinto a coisa meio descambada. Então eu vejo vários imensos professores do bem dando sangue todo dia, ralando, tá? E parece que eles estão abandonados, né? E eu acho que a gente tem que valorizar muito eles. Tem que ter uma mudança de política, isso a todo dia. A gente tem que ficar atento a isso. Se nós formos comparar, com a Europa, a gente chegar no ponto da Europa e ver lá que um parlamentar ganha a mesma coisa que um professor, a gente vê que no Brasil está ao contrário, né? Você vê que aqui quase que um parlamentar, aqui um político, ele é quase que um rei, né? Um monarca cheio de privilégios absurdos e morais, né? E um professor que tinha que ter tudo de privilégio, honraria, né? Tudo não tem. O cara tem que dar o sangue dele lá e às vezes o cara fica estressado. Hoje em dia a gente vê casos absurdos de alunos brigando com professores, batendo, às vezes pais em tirar satisfação com o professor, que são coisas absurdas e impensáveis. Então, hoje, no dia do professor, eu resolvi expor isso, tá? E em Juiz de Fora, eu penso que Juiz de Fora é uma cidade universitária, com muitas universidades, uma cidade cabeça, uma cidade inteligente. A gente atende uma região imensa, de uma população gigante aqui da região, e eu acho que nós temos que ter muita mão na consciência e valorizar esse professor, e valorizar aquela bandeira ali, e valorizar aquele país. Porque não adianta, se a gente quiser mirar no melhor, o que é o melhor hoje? Para mim, o melhor é você pensar num país europeu, um país do primeiro mundo, do Equador para cima. Ponto. Acabou. Né? E a gente tentar jogar isso para frente. Então, nós temos que ter as condições para o professor, nós temos que ter respeito ao professor, respeito às condições. Antigamente, a minha mãe me conta, a minha mãe fez magistério. Olha que bacana que era um magistério antigamente, né? O governo tem que dar isso para o professor. Ele tem que dar aquela condição para ele de novo, aquele fôlego para ele de novo, aquele respeito para ele de novo. O governo tem que dar aquele amor ao professor de novo, dar aquela estrutura ao professor de novo. E isso é o que falta. Para aí o professor ter a condição de dar aquele amor e aquele carinho para o aluno. O resto vem. A gente tendo isso, essa valorização, esse comprometimento, esse amor à pátria, a educação ao professor, ao ensino, o de verdade, sem viés político, sem escola com partido. Eu não quero o meu filho numa escola com partido. Eu não quero que ele entre numa escola e a escola seja de direita, de esquerda, de centro, liberal, para cima e para baixo. Eu quero que o meu filho ele entre numa escola para ele aprender as matérias, ele aprender a ser uma pessoa íntegra do bem e de respeito. Ponto. Acabou. Eu acho que isso é um pensamento racional de todos, né? É o básico, né? E a gente trazendo aqui para Juiz de Fora, nós vemos aí no âmbito municipal várias escolas aí sem infraestrutura, pequenas, do ensino fundamental, creches sem estrutura, problema de vaga. Então nós temos que melhorar isso, lutar por isso, né? No âmbito estadual, eu estou cansado de ver o governador lutando desde o primeiro dia de governo fechado para ter aula, para colocar aula, dando ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 345, e os
que eu chamo de ladrões de sonhos, né? Que são os sindicalistas do mal, lutando contra, tá? Sem dar ideia nenhuma, nem a 390, para a gente tentar pensar no aluno e no professor de bem. Tá? Então matamos aí quase um ano de um aluno da rede estadual aí, por causa de sindicalismo, entrando em justiça, fazendo piquete e fazendo greve e fazendo o impensável, né? Então, lógico, pensando que nada é ideal, nenhuma situação que nós estamos vivendo no momento de hoje é ideal, nenhuma, mas ninguém conseguiu chegar num momento, numa situação bacana ou numa situação razoável. Falta no Brasil parar de pensar no umbigo e parar de pensar em ideologia dentro da educação. Temos que banir ideologia de educação. Viés político tem que ser banido de educação. Aí a gente consegue ter a ordem e o progresso. Então hoje, para nós não nos estendermos muito, é isso daí. Muito obrigado. E Flávio Matos, 30.000, 30000, Flávio do Novo. Obrigado. Parabéns aos professores, que sejam todos valorizados com todo o respeito que vocês merecem. Valeu.